Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Estamos vindo para o nosso segundo encontro, né, a nossa segunda aula de Geografia Bíblica, e eu espero que o primeiro vídeo, né, tenha sido proveitoso para você, que você consiga, né, extrair tudo aquilo que é necessário para a compreensão da geografia, né, não só da Palestina, mas até seu conceito geral, como nós fizemos na primeira aula. Bem, o que que eu quero compartilhar com você hoje? Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a geografia, né, da região ali da Palestina. Então, o que que é importante para você compreender essa hora? O sistema hidrográfico de Israel é um dos mais pobres do mundo desde os tempos patriarcais, né? E já há muito tempo que eles lutam com a escassez de chuva. Nos tempos mais modernos, né, choveu em Israel no ano de 1972 e depois só voltou a chover 4 anos depois, né, no ano de 1976. Então foram 4 anos de terrível seca. Hoje a água ainda é um problema nessa região da Palestina. Isso naturalmente, com exceção da orla marítima, onde chove com mais frequência. Além do rio principal de Israel, que é o Rio Jordão, Israel conta também com lagos, né, com alguns riachos, a maior parte deles intermitentes. Na parte norte, nós temos o Mar da Galileia, cujas águas são excelentes, né, que garante uma irrigação perfeita na região por meio de canais, até chegando ao Negev. Temos também a leste do Jordão, com exceção do sul, que é um deserto, e o problema ali de água também tem a sua dificuldade. Então, mesmo com toda essa deficiência, quando nós vamos olhar para a narrativa bíblica, a Bíblia vai dizer que Israel foi conhecido como a terra que mana leite e mel, né? É o registro de Êxodo, no capítulo 33, verso 3. Também em Gênesis e também no livro do profeta Isaías, temos uma referência a Israel como um jardim regado, uma terra das chuvas, né? Deuteronômio vai chamar de a terra de abundância. Então é importante observarmos algumas coisas aqui acerca dessa hidrografia, né, que banha ali toda a região da Palestina. Temos ali o Mar Mediterrâneo. Na Bíblia vai ser conhecido como mar, simplesmente, ou imensidão de água. Né? O Mar da Mediterrâneo já foi visto como a reunião de todas as águas, o grande abismo. O Salmo 107 é um hino ao Senhor Deus que criou esse mar. O Salmo 24, capítulo 2, vai dizer que Deus é o dono dos mares. O livro de Jó, no capítulo 38, de 8 a 11, se não estou enganado, vai mostrar Deus como o Senhor dos mares. Mas esse vocábulo, né, mediterrâneo, ele não aparece na Bíblia nenhuma só vez. E aí a gente vai ter alguns povos antigos que também vão descrever acerca desse grande mar. Os gregos o chamavam assim, o grande mar. Os romanos, né, o chamavam de interno mare. E a Bíblia vai chamar de grande mar, de mar ocidental, de mar dos filisteus, mar de Jafá. Então, normalmente o termo bíblico para designar o mar Mediterrâneo é o mar. Então, é importante termos essa compreensão, né, que o mar Mediterrâneo já era apontado nas narrativas bíblicas. Temos também na Palestina o Rio Jordão. Quanto à etimologia, ele vem do hebraico Eradz, né, que significa descer. Alguns trazem a seguinte ideia, de que Jordão significa o que desce, talvez baseado no vertiginoso curso que o rio descreve, né, dos cimos do Hermon, né, que é o ponto geográfico mais baixo da Terra, até o Vale do Mar Morto. Outros, como exemplo, São Jerônimo, ele chegou a dizer, né, que a ideia do Jordão é que vem de uma combinação de duas palavras hebraicas, né, de Ieor, que traz a ideia de rio, e de Dan. Né? Então, Rio de Dan. Então, Ieor, né, Rio de Dan, significa então aí essa ideia de Rio Jordão. É um rio bem pequeno, tá, meus irmãos? É um rio de curto percurso, desde a sua cabeceira até as proximidades do Monte Hermon, em linha reta até o Mar Morto. Ele mede mais ou menos aí 200 quilômetros, e nessa extensão ele vai alimentar o Lago de Eulá, que está mais ao norte, né? E também vai
entrar no mar da Galileia. Então, esse é o conjunto. Nos seus nascentes, nós temos ali, ele nasce nas faldas do Monte Hermon, em cujos picos predomina a neve durante todo o ano. Então, quando a seca assola essa região de Israel e também os países vizinhos, lá no Hermon está fazendo muito frio, a neve não cessa. Como o calor, ele durante o dia, ele começa a bater no cume desse monte e ele faz parte desse gelo, né, vem a derreter, transformando-se assim, é claro, em água líquida e escorrendo assim pelas superfícies e pelas entranhas do famoso monte, e aí assim começa a se formar os nascentes do Monte Jordão. Então o curso é assim: as entranhas do Monte Jordão, desculpe, do Monte Hermon, saem as águas do Jordão, um pouco mais ali de 3.000 metros de altitude. Então essas vertentes vão se encontrando, vão fazendo as suas corredeiras, o lago de Ulá ou de Ulé, e começa a irrigar toda essa extensão. Então, se você olhar lá na sua apostila, na página 10, né, na página 9 e 10, eu estou falando um pouco sobre isso. Um outro lago que nós vamos encontrar na Palestina é o Lago Merom. Na Bíblia, é mencionado lá no livro de Josué, no capítulo 11, dos versos 5 a 7. Esse lago, né, é exatamente o lugar onde Josué desbaratou a coligação cananeia, chefiada por Jobim, rei de Azor. O significado do lago Merom significa superior. Talvez uma ideia aqui esteja devido à sua posição geográfica. A sua localização, depois que os três mananciais se unem e formam o Jordão, ele vai percorrer 14 quilômetros, e essa bacia na parte norte era inabitável, né, era infestada por mosquitos transmissores de malária, e era naquela região ali que o vale começou a se formar. O mar mais conhecido, né, por nós, que nós percebemos, né, nos relatos bíblicos, a região da Palestina, é o Mar da Galileia. E ele já teve outros nomes, tá? Lá no Antigo Testamento ele é chamado de Quinerete, né, ou Quinerote. A palavra vem de quinor, que significa cítara, devido à sua formação geográfica ser parecido com aquele instrumento musical, né, que trazia suavidade, né, nas músicas da qual esse instrumento produz, talvez até a suavidade, né, das ondas no mar da Galileia produzir essa semelhança com esse instrumento. Ele também já foi chamado na narrativa bíblica de Lago Genezaré. Lá em Lucas, né, no capítulo 5, verso 1, e também em Marcos, capítulo 6, verso 53, o nome desse lago, né, o Mar da Galileia, ele foi chamado ali de Genezaré por causa da planície que recebia esse nome, localizado ali no ângulo noroeste do mar. Inclusive, chegaram já a traduzir como Jardim do Príncipe. Um outro nome que também é dado ao Mar da Galileia é o Tiberíades, né, que é o nome de uma cidade que é banhada ali na margem ocidental do lago, que foi construída por Herodes Antipas em honra a Tibério César. O nome mais popular, né, é esse, o Mar da Galileia, descrito em Mateus, no capítulo 4, verso 18, e um nome que foi dado exatamente por estar na região da Galileia. Então, é um mar bem conhecido, né, por nós que somos leitores da Palavra de Deus. Outro mar importante na Palestina é o Mar Morto. A Bíblia apresenta alguns nomes distintos para o Mar Morto, né? Talvez três nomes aí me venham à memória. Yan Ha-Arabá, que significa Mar de Arabá. Yan Ha, um nome complicado. Adimone, né, que traz uma ideia de mar oriental. Principalmente, há muitas inscrições lá no Antigo Testamento, há uma descrição no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 17. Um outro nome também é Yan Ha-Melá, que quer dizer Mar do Sal. Esse nome aqui é um nome bem significativo, que o Mar Morto ele se dá devido a essa grande concentração de sal. A enciclopédia da Bíblia diz que o nome Mar Morto não aparece uma vez na Bíblia, entretanto está em Ezequiel, no capítulo 47, verso 8. Né? Fora da Bíblia, o Mar Morto também já recebeu
alguns nomes. Flávio Josefo chamou de Lago de Asfalto. Os árabes medievais o chamavam de El-Bahr Muntnar, né? Mar pestilento. O Talmud o chama de Tamar Cel Sedom, isto é, Mar de Sodoma. E outros nomes deram os árabes, como Barsadum, o Agamir, né, o Agamur, Mar de Sodoma e Gomorra, Azugar, né, Mar de Segor, Bar Lutz, Mar de Ló, e outros nomes mais comuns dados pela Bíblia, como Mar Salgado, Mar Oriental e, às vezes, o Mar da Planície. A sua localização é ali no Vale do Jordão, que começou no extremo sul do Mar da Galileia, já a 225 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. E ele vai continuar a sua trajetória descendente 117 quilômetros depois em linha reta e chegaria ao nível mais baixo, né, de 400 metros negativos. Então, é importante, né, nós termos essa ideia do Mar Morto. E por que ele tem esse nome, né? Eu vou novamente falar aqui, devido à sua salinidade. As águas do Mar Morto são águas grossas, né? Quando eu digo grossas aqui é no sentido de serem densas, de serem pesadas. Para que você tenha uma ideia, as águas de qualquer oceano, elas possuem de 4 a 6% de sal. As águas do Mar Morto possuem 26% de salinidade. Além do cloreto de sódio, que também conta esse grande lago, né, com grandes quantidades de cloreto de magnésio, de cálcio, de potássio e de brometo de magnésio, e também algumas quantidades menores de outras substâncias, como ferro, como nitrogênio, como alumínio, como manganês, como amônio e outras substâncias, né, que são encontradas ali. Então, o Mar Morto ele é tão denso que as pessoas elas não afundam nelas. E o cloreto de cálcio, né, torna-se suave e escorregadia. Essas substâncias queimam as partes mais delicadas do corpo humano. E se houver alguma ferida, né, a dor causada por essas águas chega a ser insuportável. No Mar Morto não foi encontrado, até hoje, nenhuma espécie de vida. Os peixes que chegassem até as suas águas morrem em alguns minutos. Os vegetais das margens do Mar Morto também não conseguem sobreviver, nem ali nas proximidades. E as aves, entretanto, em pequenas quantidades e raras espécies, talvez são encontradas ali no entorno do Mar Morto. Então, é um mar que, devido à sua concentração de sódio, né, e de outros minerais e substâncias, ele não pode, né, produzir vida. E os minerais depositados nesse mar, em algumas estimativas de alguns estudiosos, calculam-se em cerca de 22 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, 11 trilhões de toneladas de cloreto de sódio, 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio e 2 trilhões de toneladas de cloreto de potássio e 1 trilhão de toneladas de brometo de magnésio. Então, se um dia você for fazer uma peregrinação das terras bíblicas, né, visitar a Palestina, eu já digo aqui o seguinte: convide o seu professor e pastor, né, e o faça, né, pagando a minha passagem, é claro. Mas, se você tiver a oportunidade de ir lá, né, agora que já tirando a brincadeira, não entre no Mar Morto, porque certamente poderá trazer certo perigo para a sua saúde. Eu quero, rapidamente, ainda nessa aula, eu sei que já estamos avançando aqui no tempo, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a atmosfera, sobre o clima. Bem, a Terra possui, você sabe muito bem, um envoltório gasoso, né? Então, o nosso planeta, ele se acha mergulhado nesse envoltório que acompanha todos os seus movimentos, né? E esse movimento, né, nós chamamos assim de atmosfera, ou melhor dizendo, uma atmosfera sem vapor. Ou, desculpe, uma atmosfera de vapor. E é importante nós pensarmos sobre isso, né, de falarmos de atmosfera, porque sem atmosfera não seria possível vida sobre a Terra. Não existiríamos, né, os seus habitantes, né, não só os seres humanos, mas como também os animais e os vegetais.
Então, na sua face, haveria apenas um imenso deserto cheio de desolação, tal como nós observamos na superfície da Lua e também em outros planetas que os homens já estão estudando. Importante é nós entendermos o homem, o meio, a habitação e a sua alimentação. O homem ele sofre a influência ou as influências do seu meio. E aí a gente começa a entender que, em contato com o meio, nós vamos sofrer, de fato, essa influência, às vezes direta, às vezes indireta. Em certos casos, a influência é direta, e de transformações na vida do homem não ocasionam um tremor de terra ou uma inundação. Diante dele, nós não temos a não ser fugir, afastando dessa ação. Então, não apenas com a descrição de Gênesis 3, no capítulo 3, que quando entra o pecado no mundo, a terra ela é assolada, e aí a gente vai perceber em alguns momentos influências biológicas, influências da própria erosão, mas também nós vamos perceber o próprio desgaste que é causado pelo homem, Então, o homem ele é influenciado daquilo que está à nossa volta, mas ele também acaba alterando esse ecossistema. Tá? Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, eu vou pedir para você fazer a leitura da sua apostila lá na página de número 15, onde nós vamos falar sobre as principais cidades de Israel. Então, eu vou pedir, para que eu vou encerrar aqui essa breve aula, mas eu vou pedir que você faça a leitura das principais cidades de Israel e no próximo encontro, no próximo sábado, nós vamos discutir acerca do que eu compartilhei com vocês sobre a hidrografia, sobre a atmosfera, mas principalmente nós vamos discutir sobre as principais cidades de Israel. Tá bom? Então, fica aqui. Eu quero encerrar aqui esse encontro, essa aula virtual, e peço que você faça a leitura da sua apostila, da página, deixa eu só marcar aqui, da página de número 8 até a página de número 8 vai ter como base o que eu compartilhei com vocês aí. E vou pedir que você, a partir da página 15, dê uma atenção especial, faça algumas marcações, que aí no próximo encontro, no próximo sábado, eu vou pedir para que você marque algumas coisas aí no seu material, para que assim você possa estudar. No trabalho, depois eu vou falar algumas coisas, eu vou deixar o nosso encontro sábado, eu também vou falar algo sobre o trabalho final, e que eu vou pedir que você já comece a fazer pesquisa para não deixar para o momento final. Volto a dizer que o trabalho ele está desassociado das aulas. Então, você não precisa assistir às aulas para fazer o trabalho final. Eu vou gravar um vídeo depois só explicando sobre como você vai preparar o seu trabalho. Mas eu já peço que você já comece a realizar a sua pesquisa para que você tenha uma boa nota no final desse curso. Obrigado aí por você estar assistindo essa aula e até breve no nosso próximo encontro. Que Deus assim abençoe a sua vida e abençoe a nossa semana.